Nós estamos falando hoje aqui sobre planos de saúde. A Núbia Estela está com um advogado que está tirando dúvidas sobre o assunto e é com ela que a gente volta a conversar agora. Núbia. Pois é, Pablo, nós recebemos aqui muitas dúvidas dos nossos telespectadores e a gente continua conversando com o Dr. Valdemar Pimenta, que é especialista em Direito da Saúde. Doutor, chegaram muitas perguntas aqui dos nossos telespectadores. A primeira é o seguinte: trabalhei em uma empresa e tinha um plano de saúde. Fui desligado da empresa e estava para fazer uma cirurgia. Porém, fui desligado do plano. A dúvida é: eu tenho algum direito em continuar com o plano para fazer a cirurgia ou não? A demissão, quando ela acontece sem justa causa, o trabalhador ele tem direito de manter o plano por pelo menos 12 meses. E nesse caso específico, em que ele está com o tratamento, está no meio de um tratamento, ainda que a demissão seja de outra modalidade, sem ser a demissão sem justa causa, ele tem sim direito a manter o plano com a operadora que ele já estava fazendo o tratamento anteriormente. A outra pergunta, olha, marquei uma consulta por um convênio. Na véspera da consulta, fui informada pela médica que não atenderia pelo convênio, mas que eu deveria pagar pela consulta. Isso é correto? O que devo fazer nesse caso? Nesse caso, pode ter acontecido até, inclusive, uma infração ética da médica, porque se ela estava atendendo pelo plano de saúde, se ela estava sendo remunerada pelo plano de saúde, aí ela vai ter um duplo pagamento. O que eu acredito que não é o caso. Normalmente os médicos são muito corretos, muito sérios. Então o que deve ter acontecido? A médica deve ter saído do credenciamento e ido para outro convênio ou parar de atender por aquele convênio. Aí nesse caso, o que cabe? Cabe o chamado reembolso assistido, que aí pode pedir para a médica já fazer o pedido diretamente do reembolso daquele tratamento e não fazer o pagamento diretamente para ela. A outra pergunta do nosso telespectador é que a pessoa diz que tem um plano de saúde de uma operadora lá na cidade de Uberlândia e também aqui no norte de Minas. Tenho tentado agendar um especialista em fonoaudiologia infantil e não consigo. Nas clínicas particulares, informam que essa operadora não autoriza que eles recebam paciente. Essa prática é legal? Qual o prazo que eu posso aguardar para ter uma consulta? As especialidades, quando fala da especialidade, exige do médico que ele tenha o chamado RQE, que é o Registro de Qualificação da Especialidade. O que acontece? Nesse caso, fonoaudiólogo infantil, assim como neurocirurgião infantil e tudo mais, pediatra, não é uma especialidade que exige esse registro. Na realidade, a especialidade é apenas fonoaudiólogo ou simplesmente o neurocirurgião. E aí a expertise do médico, ou seja, o trato dele no dia a dia é que dá a ele essa experiência. E pode ser que tenha fonoaudiólogo, que tenha outro profissional, mas não naquela especialidade pediatra ou na área infantil. Então, cabe ao consumidor buscar fora da rede e aí fazer o pedido do reembolso. Ou quando você faz o desembolso, quando o consumidor paga a consulta e pede a devolução do dinheiro, ou então daquela forma que a gente fala que é o reembolso assistido, em que o próprio profissional, a própria clínica, pede o reembolso para a operadora. A outra pergunta é o seguinte: fiz um plano, tentei cancelar, eles não cancelaram e passaram 4 anos e nunca usei esse plano. Agora querem que eu pague um valor para eles. Na realidade, a operadora do plano de saúde, elas têm um direito de cancelar o plano quando há um atraso de até 30 dias, ainda que ininterrupto. Eu gostaria de chamar a atenção do telespectador para esse ponto, porque às vezes eu atraso 5 dias todo mês. Por quê? Porque o vencimento é dia 10 e eu recebo todo dia 15. E aí todo mês eu estou pagando com atraso. Quando acumular na soma desses 5 dias, 30 dias de atraso, ainda que não consecutivos, a operadora pode sim cancelar o plano. Agora, nesse caso, para mim é uma novidade, porque a partir do momento que tem 4 anos que o consumidor não está pagando, ou seja, esse direito de cobrança já prescreveu. O operador não pode mais cobrar, porque ele já deveria obrigatoriamente, após 30 dias, cancelar o plano. Doutor Valdemar, muito obrigada por sua participação aqui no MG1 mais uma vez. Pois é, eu espero, Pablo, que a gente tenha tirado as dúvidas aí dos nossos telespectadores. Nós recebemos muitas mensagens, a gente não tem como responder todas aqui em uma entrada ao vivo só, né? Mas essas são as informações sobre o plano de saúde. Eu volto com você. Em breve a gente volta nesse assunto aqui no MG1, viu, Núbia? Muito obrigado a você e ao nosso entrevistado aí pelas explicações. Muito obrigado.